Hoje estarei falando sobre os dois livros de Apocalipse, o 2 e o 3. Falarei desses dois livros porque eles são uma sequência, eles falam sobre as 7 igrejas, para que vocês entendam e depois leiam também. É necessário que vocês leiam os dois capítulos na sequência e eu vou explicar na sequência para que vocês entendam também. Então, ele se trata nada mais que sobre as 7 parábolas de Mateus. As 7 parábolas de Mateus estão relacionadas, muito relacionadas com as 7 igrejas do Apocalipse. E vocês vão entender por quê. O texto explica que as 7 parábolas de Mateus, nas 7 parábolas de Mateus 12 e 13, elas representam uma forma simbólica a história de cada igreja cristã ao longo dos séculos. Então, desde a época de Pentecostes ali, onde aos 30, aproximadamente aos 33 depois de Cristo, até o arrebatamento da igreja. Então, representa até o arrebatamento da igreja, essas 7 igrejas aí. Tá ok? Então, é uma história profética contada através de parábolas por Mateus e que tem tudo a ver com o Apocalipse 2 e 3. E vocês vão entender agora por quê. A primeira parábola lá do Mateus é a parábola do semeador, que ele relaciona a igreja de Éfeso. Jesus relaciona a igreja de Éfeso, porque é do período de Pentecostes ali, em 33 depois de Cristo. A cerca assim, ficou até uns 100 anos, mais ou menos. O significado representa a igreja apostólica, que semeou a palavra com zelo e fé, essa primeira igreja. Então, houve uma grande obra missionária nessa primeira igreja. E a expansão do evangelho foi muito grande nessa época também, mas muitos deixaram o primeiro amor. Então, isso se relaciona com os nossos dias de hoje, que existem ainda grandes semeadores. E existiram em todas as gerações, porém nem todo mundo guardou esse primeiro amor e nem todo mundo continua com esse amor a Cristo. E a segunda parábola, que ele fala do joio e do trigo, a igreja se trata da igreja de Esmirna. Esmirna, ela vai do período de 100 até 313 depois de Cristo. Ela representa a igreja perseguida e purificada pelo sofrimento. Então, o inimigo, ele semeou o joio, isso é, os falsos crentes, entre o trigo, os verdadeiros fiéis. Então, haverá também semeaduras falsas no meio da sua igreja. Muitas, muitas semeaduras falsas. Só que isso é necessário. Por quê? Para que depois possam ser separados as pessoas que forem realmente fiéis a Jesus na hora da colheita. Então, está muito, muito relacionado mesmo. A terceira parábola é a do grão de mostarda, que fala da igreja de Pérgamo, que vai no período de 313 a 590 depois de Cristo. O significado dessa parábola é que a igreja se tornou institucionalizada. Isto é, após Constantino tornar o cristianismo uma religião oficial, o Império Romano, para o Império Romano, na verdade, porque havia um grande conflito ali, ele queria dominar, ele queria vencer a guerra e ele acabou conquistando os cristãos daquela época para essa questão de institucionalizar a igreja. E aí o que acontece? Essa igreja ela cresceu, ela ganhou muitos adeptos, muito poder, mas se misturou com o Estado. E também, juntamente com isso, um paganismo. Então, eles perderam totalmente a pureza espiritual. O reino, então, assumiu proporções enormes. Só que reino de quem? Reino da igreja ali, reino. Eles não se preocupavam assim com a questão realmente espiritual, eles se preocupavam com a instituição. Depois vem a quarta parábola que fala do fermento. E essa é complicada e se refere à igreja de Tiatira, que vai no período de 590 a 1517 depois de Cristo. O significado dessa igreja foi corrompida pelas doutrinas e práticas pagãs, como idolatria, a questão do purgatório. Então, o fermento se referia ao pecado. Esse pecado contaminou a massa, simbolizando a contaminação doutrinária da igreja medieval. Essa época foi muito complicada. Essa igreja, então, estará contaminada. Ela está ainda contaminada por muitas pessoas hoje, porque se refere a hoje também essa igreja. E só que o Senhor promete que ganhará ela para si. Isto é, quem aceitar Jesus, com certeza, vai se converter e vai se voltar a ele. A quinta parábola é a parábola do tesouro escondido, que se trata da igreja de Sardes, que vai no período de 1517 a 1730 depois de Cristo. Essa igreja é a igreja da Reforma Protestante, que redescobriu o tesouro da salvação pela fé.
Foi uma igreja incrível e ainda é, porque nós temos ela ainda nos dias de hoje, muitas pessoas no dia de hoje que fazem essa mesma, essa mesma, essa mesma fé, essa mesma, não é uma reforma, né, em si, mas continuam sendo protestantes e buscam esse tesouro que realmente é o amor por Jesus, o amor pelas pessoas, o amor pela vida, tá? Então, houve um retorno à verdade depois da igreja anterior, houve esse retorno para a verdade, mas também muitas divisões e lutas, porque afinal de contas haviam ainda os da outra igreja anterior, e aí haviam muitos conflitos, porque existiam os que amavam verdadeiramente, existiam os que só queriam pregar religião mesmo, né? Pregar religião, pregar doutrina, mas não tinham amor. A sexta parábola fala da pérola de grande valor, que é a igreja de Filadélfia. Vai no período de 1730 a 1900 depois de Cristo, aproximadamente. Então, o que significa essa igreja aí? Era uma igreja missionária e fiel, marcada por avivamento e expansão mundial do evangelho. Então, o evangelho começou a explodir nessa época. Essa, essa mensagem das pérolas preciosas representa essa igreja verdadeiramente, porque ela valorizava e amava Cristo e amava as pessoas também. E foi a época, assim, do avivamento, a época incrível mesmo, como hoje também existem muitas pessoas, muitos lugares de avivamento, muitas igrejas, não só igrejas físicas, como pessoas como igreja, que tem esse tesouro aí em particular para o Senhor, que é realmente o avivamento, que é realmente a pureza de coração. E a última igreja se refere ali à parábola da rede, que é a igreja de Laodiceia. Vai no período de 1900 até o arrebatamento da igreja, que se trata daquela igreja, a última igreja lá, e da igreja moderna, de hoje também, com a mistura dos justos e injustos. Isso é, haverá, de acordo com essa parábola, onde houve a grande pesca, mas tiveram que selecionar os peixes, separar os bons peixes dos peixes ruins. Então, é exatamente isso que Jesus promete no final, a separação dos fiéis com os ímpios, né? Dos fiéis e dos ímpios. Então, essa era da igreja aí terminará em julgamento, que é o que a gente aguarda tanto, o julgamento final. E o arrebatamento que eu creio que vai acontecer logo. As sete parábolas, então, e as sete igrejas juntas formam uma mensagem codificada da história da igreja. Haverá semeadura da palavra através de gerações e haverá também semeadura da falsa mensagem, que é a falsa semente que é o joio que está no meio do trigo. O reino assumirá proporções enormes, isto é, também tem outra igreja que assumirá papel enorme de doutrina, de falsa religião, que é o que a gente vê mesmo, né? Falsas religiões, falsos profetas, falsas pessoas, né, que levam a palavra e que, na verdade, não estão falando o que está dentro da Bíblia, tá? Mas o Senhor, ele ganhará para si todos aqueles que realmente ele sabe que foram tocados por seu Espírito. Então, é um tesouro particular no meio de Israel, a igreja que realmente crê, a igreja que realmente busca ao Senhor Jesus. Nós seremos levados para triunfar junto ao reino do Messias, quem realmente o seguir em espírito e em verdade, seguindo também primeiramente o mandamento depois da sua vinda, da vinda de Jesus na terra, que é o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Quem segue esses dois mandamentos e crê em Jesus será salvo, porque os outros mandamentos acabam sendo consequência desses dois que são os principais. Quem segue Jesus, quem acompanha Jesus, quem ama Jesus, não vai fazer coisas erradas, vai procurar, e se faz, vai procurar pedir perdão e vai tentar melhorar. Amém?